Olá, tudo bem? Eu sou o professor Alberto Veras e hoje vamos estudar os crimes contra a segurança externa do país. Em relação aos crimes contra a segurança externa do país, o CPM prevê sua prevalência de aplicação sobre o regramento de delitos da mesma natureza, previstos em outras normas. É o princípio da especialidade. Tais delitos estão previstos entre os artigos 136 a 148 do CPM. Vamos analisar agora cada um deles. O crime de hostilidade contra o país estrangeiro consiste em praticar o militar, que é o sujeito ativo, ato de hostilidade contra país estrangeiro, expondo o Brasil a perigo de guerra. A pena é de reclusão de 8 a 15 anos. A norma prevê dois resultados mais graves: a ruptura de relações diplomáticas, represália ou retorção, casos em que a pena é ampliada para reclusão, de 10 a 24 anos, e guerra, com a pena de reclusão de 12 a 30 anos. A provocação a país estrangeiro decorre da conduta do militar em provocar diretamente país estrangeiro a declarar guerra ou mover hostilidade contra o Brasil, ou a intervir em questão que respeite a soberania nacional. A pena é de reclusão de 12 a 30 anos. O crime de ato de jurisdição indevida é a execução de decisão judicial emanada de órgão jurisdicional estrangeiro sem permissão no território brasileiro. A pena é de reclusão de 5 a 15 anos. O crime de violação de território estrangeiro corresponde à invasão de território estrangeiro com a finalidade específica de cumprimento de ato jurisdicional. A pena é de reclusão de 2 a 6 anos. A menção à atuação em nome do Brasil significa somente a desculpa sem causa para a execução do delito, pois não há sentido algum pretender punir o militar que cumpra algo legal e devido. O delito de entrar ou tentar entrar um militar em entendimento com o país estrangeiro para empenhar o Brasil à neutralidade ou à guerra prevê pena de reclusão de 6 a 12 anos. Busca-se punir quem entrar em contato com qualquer autoridade de país estrangeiro com o fim de comprometer o Brasil à abstenção ou à guerra em qualquer nível. A conduta de entrar em entendimento com país estrangeiro ou organização nele existente para gerar conflito entre o Brasil e qualquer outro país ou para lhes perturbar as relações diplomáticas resulta em reclusão de 4 a 8 anos. A norma prevê também resultados mais graves para esse crime, que são a ruptura de relações diplomáticas, casos em que a pena se eleva para 6 a 18 anos de reclusão, e guerra, na qual a pena é de reclusão de 10 a 24 anos. O crime de atentar contra a soberania do Brasil é uma forma de traição à pátria, pois o agente busca submeter o território brasileiro, integral ou parcialmente, à soberania de país estrangeiro. É crime de atentado que não admite tentativa, pois esta já é punida como crime consumado. A pena de reclusão é de 15 a 30 anos para os cabeças e de 10 a 20 anos para os demais agentes. O delito de conseguir, para o fim de espionagem militar, notícia, informação ou documento cujo sigilo seja de interesse da segurança externa do Brasil, tem pena de reclusão de 4 a 12 anos. A pena se eleva nas situações qualificadas pelo resultado, sendo possível a modalidade culposa. A revelação de notícia, informação ou documento cujo sigilo seja de interesse da segurança externa do Brasil resulta na pena de reclusão de 3 a 8 anos. Se o fato é cometido com o fim de espionagem militar, a pena será de 6 a 12 anos. Já se o fato compromete a preparação ou a eficiência bélica do país, o resultado ainda é mais grave, e a pena será de reclusão de 10 a 20 anos. É possível a modalidade culposa, caso em que a pena pode variar de 6 meses a 4 anos. O delito de conseguir, para fim de espionagem militar, notícia, informação ou documento cujo sigilo seja de interesse de segurança externa do Brasil, tem pena de reclusão de 4 a 12 anos. A pena eleva-se nas situações qualificadas pelo resultado, sendo possível a modalidade culposa. A revelação de notícia, informação ou documento cujo sigilo seja de interesse da segurança externa do Brasil resulta na pena de reclusão de 3 a 8 anos. Se o fato é cometido com o fim de espionagem militar, a pena será de 6 a 12 anos. Já se o fato compromete a preparação ou a eficiência bélica do país, o resultado é mais grave e a pena será de reclusão de 10 a 20 anos. É possível a modalidade culposa, caso em que a pena pode variar de 6 a 4 anos. A conduta de violar, ainda que temporariamente, objeto ou documento concernente à segurança externa do Brasil, resulta em reclusão de 3 a 8 anos. Se o fato compromete a segurança ou a eficiência bélica do país, a pena se eleva para 10 a 20 anos de reclusão. Quando o agente contribui culposamente para o fato, a pena será de detenção de 6 meses a 2 anos. O delito de invadir,
sem licença, clandestinamente ou sob falso pretexto em lugar sujeito à administração militar ou sob fiscalização militar para colher informação destinada a país estrangeiro, tem pena de reclusão de 3 a 8 anos. Entrar nos locais referidos sem licença de autoridade competente, munido de máquina fotográfica ou qualquer outro meio hábil para a prática de espionagem, tem como pena reclusão por até 3 anos. Fazer desenho ou levantamento de plano ou planta de local militar ou de engenho de guerra também é crime, com pena de reclusão de até 4 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Por fim, a última conduta prevista como crime contra a segurança externa do país é a de sobrevoar local declarado interdito, cuja pena é de reclusão por até 3 anos. É delito formal, consumando-se com simples sobrevoo, independentemente de qualquer prejuízo para a segurança do país. Atenção! A pena de declaração de incompatibilidade com o oficialato aplica-se ao militar condenado nos crimes do artigo 141 ao 142 do CPM, ou seja, por crimes contra a segurança externa do país. Em tempo de paz, o livramento condicional por crime contra a segurança externa do país só será concedido após o cumprimento de 2/3 da pena. Concluímos assim a nossa breve apresentação acerca dos crimes contra a segurança externa do país. No material didático disponibilizado em sua área do aluno, você pode encontrar informações mais detalhadas sobre os temas aqui estudados. Mantenha o foco em seus esforços, revise o conteúdo com frequência. Quanto mais você revisa, mais facilmente aprende as informações. Até o nosso próximo encontro e bons estudos!